Largo, Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais e também debate em Curitiba no dia 13 deste mês, dia 13/9, porquanto às 21h50 e os demais debates, todos eles às 11h30 da manhã. Estamos com 4 candidaturas aqui nos estúdios da CNT que representam o município de Colombo. As regras deste debate foram todas elas unanimemente aprovadas pela assessoria jurídica da CNT, a sua produção, com todas as assessorias jurídicas dos candidatos a prefeito de Colombo. E por unanimidade as regras foram aprovadas. Nesse momento eu faço uma apresentação dos candidatos que estão aqui conosco. O candidato Joel Cordeiro, do PSD. Candidato Joel Cordeiro, nossos cumprimentos, sorte para o senhor nos debates. Da mesma forma, quero cumprimentar também a candidata Rose, da coligação Colombo Rumo ao Futuro. Também desejo sorte, sucesso nesse debate. À nossa esquerda aqui, o candidato José Vicente, da coligação Para a Frente Colombo. Também as boas-vindas ao candidato. E a candidata Bete Pavim, que também está à nossa esquerda aqui nos estúdios da CNT, da coligação Colombo que Queremos. E nesse momento eu quero fazer um pequeno esclarecimento de que pende na Justiça Eleitoral ainda a candidatura da candidata Bete Pavim. Para a assessoria jurídica da CNT desses debates, a candidatura é legítima e, porquanto, ela participa desse debate aqui na CNT. Repetindo que todas as regras do debate foram aprovadas por unanimidade com as assessorias, nós teremos no primeiro bloco, com 2 minutos para a exposição de cada candidato, nós vamos sortear alguns temas que dizem respeito a esse debate. E os temas foram definidos, temas como saúde, educação, segurança, mobilidade urbana, infraestrutura, saneamento básico, meio ambiente, geração de emprego e habitação. Então, já adiantamos que os candidatos farão debates e irão explicar a respeito desses temas. Primeiro, eu quero já fizemos a apresentação por quanto dos nossos candidatos e queremos então mostrar um pouco do que é Colombo nesse momento, haja vista a nossa produção ter feito um VT sobre Colombo. O município de Colombo está entre os maiores da região metropolitana de Curitiba. São 213 mil habitantes, segundo o IBGE, a maioria vivendo na área urbana, em bairros como o Alto Maracanã, o mais populoso da cidade. Quando eu vim morar aqui era bem pequeno. Bem pequeno mesmo. Agora está enorme. Colombo se destaca na indústria e na agricultura com a produção de uvas. E não é para menos. O município tem uma das maiores colônias italianas do Paraná. Grande parte das famílias se especializou na fabricação de vinhos. São cerca de 20 vinícolas que produzem, em média, 800 mil litros por ano. A marca da colonização está na cultura e nos costumes da região. E para preservar a tradição, em 1999 foi criado o Circuito Italiano de Turismo Rural, que recebe 30 mil pessoas todos os meses. Entre os pontos mais visitados está o Memorial do Imigrante Italiano. A casa, em estilo colonial, é da década de 20 e foi doação de uma família que ajudou a fundar a cidade. Outro ponto muito procurado pelos turistas é a Gruta do Bacaitava. Uma formação rochosa com 250 metros de extensão que fascina os visitantes. O turismo aqui é bom, é legal, as famílias tradicionais. O roteiro inclui também igrejas, restaurantes e, claro, vinícolas. A maioria está localizada em propriedades particulares, gerando emprego e renda para as famílias do município. Moro em Colombo com orgulho. Mas a população quer mais qualidade na saúde, segurança, transporte e educação. O povo da cidade, que cresceu e ganhou visibilidade, quer mais qualidade de vida. Esse é o maior desafio para o próximo prefeito. Então, eleitores de Colombo, como diriam os narradores esportivos, vai começar o debate, né?
Nesse primeiro bloco, como já dissemos, um dos temas que será sorteado versa sobre saúde ou educação, segurança, mobilidade urbana, infraestrutura, saneamento básico, meio ambiente, geração de emprego e habitação. Pela ordem de sorteio entre as assessorias e a produção da CNT, num sentido horário, tomando como posição onde eu estou aqui na bancada, quem responde primeiro sobre um tema é o candidato Joel Cordeiro, que terá 2 minutos, a candidata Rose tem 1 minuto para o comentário e o senhor, então, para a réplica, terá 30 segundos para finalizar. Eu sorteio o tema e mostro o tema, é mobilidade urbana. A partir desse momento, 2 minutos, candidato. Bom dia a todos, um bom dia especial a todo o povo de Colombo. Para quem não me conhece ainda, eu sou Joel Cordeiro, vereador no 3º mandato, e há 12 anos estou lá na Câmara me preparando para ser o prefeito de Colombo. Dentre todos os problemas que temos em Colombo, todas as áreas estão precisando de melhoria. Mas, falando aqui de mobilidade urbana, eu tenho presenciado que a nossa população precisa de mais respeito na hora de se locomover para o seu trabalho, principalmente na parte da manhã. São milhares de pessoas pegando ônibus nos terminais e muitos dos nossos ônibus ainda não são interligados. Precisamos fazer a interligação, compor o sistema de uma forma total. E também fazer linhas que cheguem até as empresas que fazem limites com as cidades de Campina Grande do Sul e 4 Barras, porque observei o seguinte, que pessoas estão trabalhando naquela região, têm dificuldade para chegar até o trabalho. A maioria dos funcionários são de outras cidades porque não existe transporte para aquela localidade. Então, precisamos criar uma linha do trabalhador de Colombo, para que o trabalhador de Colombo possa chegar em todos os pontos de Colombo, possa trabalhar, dependendo da sua profissão, escolher uma empresa dentro da cidade de Colombo. Possamos contemplar de uma forma objetiva, de uma forma justa, para que não precise um trabalhador sair de Colombo 2 horas antes de chegar no trabalho em Curitiba, na cidade industrial. Então, precisamos contemplar. Estive ali falando com alguns empresários, empresas têm vagas sobrando, mas o trabalhador de Colombo começa a trabalhar e não consegue, porque precisa de ir a pé, de bicicleta, e não tem esse transporte. Então, essa é a nossa proposta para a mobilidade urbana. Primeiro lugar, respeitar o trabalhador. Dessa forma, nós começaremos a organizar a nossa cidade de uma forma justa, dando trabalho e qualidade de vida ao nosso cidadão. Muito bem. A candidata Rose comenta a respeito desse assunto. A senhora tem 1 minuto, candidata. Olá, bom dia a todos os telespectadores, aos nossos eleitores, aos cidadãos que estão nos assistindo nesse momento tão oportuno. O meu especial agradecimento à CNT por essa oportunidade de estarmos debatendo o nosso programa de trabalho entre todos os candidatos, e é uma oportunidade muito democrática e muito importante para os 250 mil habitantes de Colombo. É importante que nós criemos a coordenadoria de trânsito para que melhoremos os itinerários, os horários de atendimento à nossa população do transporte coletivo, que nós cobremos junto ao governo do estado a continuidade das obras da rodovia da Uva, a continuidade do contorno norte, que é tão importante para o escoamento da nossa produção agrícola, da nossa produção comercial, empresarial e até mesmo dos prestadores de serviço. Também precisa... Candidata. Obrigada. E eu até quero dizer aos candidatos aqui que eu não gostaria de ser descortês com ninguém em relação ao tempo, mas é a produção que manda eu ser policialesco, vamos dizer assim, com o tempo. Candidato Joel, o senhor tem 30 segundos ainda sobre o tema mobilidade urbana. Muito bem, eu não posso concordar que nós tenhamos sempre, toda a vida, depender do governador do estado. A história de Colombo prova isso. Eu, há 20 anos atrás, precisava de um hospital, não tinha hospital. Precisamos de fazer nós o hospital e cobrar assistência. Então, precisamos nós começarmos a resolver os nossos problemas, seja na educação, na segurança, no transporte. Precisamos nós de Colombo nos reunirmos e resolvermos os nossos problemas. Muito bem. Eleições 2012, você decide aqui, no debate entre os candidatos a prefeito e a prefeitas por Colombo, o tema é mobilidade urbana. A senhora, candidata Rose, tem faz
tem 2 minutos para responder sobre esse assunto. Mobilidade. Mobilidade urbana. É importante, e volto a frisar, reitero aqui a questão da mobilidade, no compromisso de estarmos atendendo o transporte coletivo de forma adequada, atender todos os nossos cidadãos que hoje usam, em média, o número de 70 mil pessoas se destinam a Curitiba, a outros municípios para trabalhar. É importante nós investirmos tanto no transporte interno quanto no externo. Bem, o candidato Zé Vicente, a menos que eu esteja cometendo um equívoco, o candidato Zé Vicente tem 1 minuto para falar sobre o tema mobilidade urbana. Agradecer a oportunidade, agradecer a Deus por esse momento, mas dizer que mobilidade é muito mais do que foi falado. Nós precisamos reorganizar toda a nossa cidade de Colombo. O município de Colombo, por muitos anos, foi feito sem planejamentos, mas nós teremos que criar linhas ligando os bairros. Outra coisa importante também é o terminal do Roça Grande, a integração urgente para que as pessoas daquela região tenham acesso com uma passagem só para Curitiba. A questão do transporte coletivo, nós precisamos criar mais empregos, muito mais do que já existe, para que as pessoas morem e trabalhem na própria região, criando linhas que as pessoas tenham possibilidade de estar transitando em empresas na localidade de Colombo e não sair para Curitiba e outras regiões. Muito bem, eu quero esclarecer que o tema sorteado foi mobilidade urbana para os 4 candidatos e, seguindo a regra e orientação aqui, ainda a candidata Rose tem 30 segundos para finalizar a observação que queira a respeito desse assunto. Precisamos sim criar vias de acesso e de ligação, porque são muito importantes. O nosso município hoje é de tamanho de grandeza importantíssima, geograficamente, porque nós estamos situados próximo ao Porto de Paranaguá, próximo ao aeroporto de São José dos Pinhais, e ainda somos cortados, o nosso município é cortado por 2 estradas federais. Então é importantíssimo a ligação Candidata, e acesso entre todos os bairros. Infelizmente, seu tempo terminou. Nesse assunto, candidato José Vicente, o senhor tem 2 minutos ainda para falar sobre o mesmo tema. Que bom. É a oportunidade de dizer que nós temos alguns exemplos a ser seguidos. E se organizado e administrado, olhando para o futuro, nós teremos um município, talvez o município com mais criação de empregos em todo o Paraná. Nós temos a rodovia da Uva, que precisa urgentemente ser concluída, uma rodovia importante para o nosso município, que há mais de 2 anos está paralisada, e é um compromisso na minha administração de ir até o governo do estado exigir a retomada dessa obra urgente. Ali será criado um corredor de ligação entre Curitiba, bairro Osasco e a sede. Outra obra importante é o contorno, que ligará a rodovia da Uva, a BR-116, também o corredor metropolitano. Nós queremos criar essa linha de acesso e um corredor comercial, criando milhares de empregos para Colombo. Uma outra obra importante também é a ligação da BR-116, o Alto Maracanã, com o Guaraituba, pela Astorga, que está sendo feita essa obra. Será também, no meu governo, criado um corredor comercial para criar inúmeros e milhares de empregos para a região do Guaraituba. Eleições de 2012, você decide aqui. Candidata Beth Pavim, 1 minuto sobre esse assunto na sua apresentação. Meus cumprimentos a todos, parabenizar a CNT por esse momento importante na discussão dos problemas das cidades. E eu fico muito feliz que eu tive a oportunidade de ter sido prefeita e no meu 2º mandato nós conseguimos elaborar o plano diretor da cidade de Colombo. E aí, discutido com a população, discutido com todos os segmentos da sociedade local. E aí foram definidos várias e diversas obras para que
conduzissem, né, o crescimento da nossa cidade, desde a recuperação da rodovia da Uva, a questão do contorno norte, o corredor ligando os municípios metropolitanos, enfim, obras de acesso principais aos bairros, alargamento das nossas avenidas, tudo o que é possível para que num espaço de tempo, dentro desse planejado, os prefeitos de plantão pudessem executar esses serviços. Muito bem. Candidato Zé Vicente, o senhor tem 30 segundos para encerrar este assunto, o tema mobilidade urbana. Pois é o que eu falei, Colombo, ao longo dos anos, foi desenvolvido sem planejamento, sem linhas de ligações entre bairros. E eu quero insistir nessa questão. Queremos ligar os bairros do nosso município para fortalecer o comércio local. Uma coisa importante é fortalecer o comércio para criar novos empregos e as pessoas trabalharem no próprio município. No debate que nós estamos apresentando aqui entre os candidatos e candidatas à Prefeitura de Colombo, a candidata Beth Pavim, 2 minutos, candidata. De ir e vir dos cidadãos para suas casas, para sua cidade, nos seus dias de lazer e no seu trabalho. Ao longo dos anos, Colombo cresceu muito e desordenadamente em alguns pontos. E também foram feitas muitas obras, né, para que esta situação fosse melhorada, fosse, enfim, para que o nosso povo, o nosso cidadão colombense tivesse uma condição e qualidade de vida melhor. Repito, por ocasião do meu segundo mandato de prefeita, tivemos a felicidade de fazer esse plano diretor, que deveria ter sido terminado nos últimos mandatos, pela atual gestão, e algumas leis ainda para serem colocadas em prática, para serem discutidas, para que isso fosse concluído. E todas essas obras que foram citadas, felizmente, eu digo, elas estão contempladas nesse plano diretor e que ao longo desses últimos anos o nosso país cresceu, a nossa cidade cresceu, o nosso estado, enfim, principalmente a nossa cidade cresceu muito e essas obras não acompanharam o desenvolvimento e o crescimento da nossa cidade. Por isso, da importância do comprometimento do prefeito que for eleito agora, para que ele dê continuidade a isso, para que a nossa cidade tenha uma condição melhor dos nossos cidadãos colombenses irem e virem através de um transporte coletivo decente, vias internas de transporte coletivo também, ligando os bairros e dar continuidade principalmente às nossas avenidas. Tive a felicidade de fazer 3 avenidas na cidade de Colombo, alargamento. Mas nos últimos 8 anos, nada mais disso aconteceu, infelizmente. A população melhorou muito, muitos carros circulando e as nossas vias continuam as mesmas. Candidato Joel Cordeiro, o senhor tem 1 minuto para tecer as suas considerações. Muito bem, eu acho que o que foi falado aqui é a realidade. Alguém falou que faltou planejamento. Alguém falou que foi um crescimento desordenado, né? Mas temos que observar o seguinte, por que aconteceu isso? Porque alguém não planejou e alguém não parou com esse crescimento desordenado. E estão aí candidaturas que já passaram pela prefeitura. Então, eu quero ter a oportunidade de planejar, de fazer aquilo que não foi feito pela nossa cidade. Eu tenho certeza que, fazendo justiça com o orçamento público, aplicando o dinheiro de uma forma justa, com o nosso dinheiro, com o orçamento de Colombo, que nesse ano a previsão era de 212 milhões